Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gênesis, o princípio. Mensagem 33. A morte de Sara e o casamento de Isaque. Leitura da Bíblia, Gênesis 23, versículo de 1 a 20 e 24, de 1 a 67. Fazendo a imersão ainda desta semana, nós temos os 4 itens de hoje, falando sobre a experiência de Abraão em passar por Siquém e depois armou a sua tenda entre Betel e Ai. Em Siquém, ele estava diante de uma escolha entre os 2 montes, o monte de Gerizim, que representa a vida e a bênção, e o monte Ebal, que representa a morte e a maldição. Evidentemente, ninguém escolhe a morte, ninguém escolhe para si maldição. Todos querem escolher a bênção para si e a vida para si. No entanto, ao escolher a vida, ao escolher a bênção de Deus, você estará comprometido a escolher a palavra de Deus. Você escolheu ouvir atentamente o que sai da boca de Deus. É exatamente o que Deus falou com o povo de Israel quando o resgatou do Egito e levou até o monte Sinai e disse-lhes: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Portanto, irmãos, se nós escolhemos a vida, nós escolhemos ouvir atentamente a voz de Deus, a voz do Senhor. Graças a Deus, pela recente prática da igreja, Deus tem nos dado fielmente a palavra, semana após semana, dia após dia, nós temos a palavra que sai da boca de Deus para suprir a sua igreja. E os nossos adolescentes têm praticado a imersão na palavra, grito de guerra, dormir com Deus, acordar com Deus, isto é, inculcando a palavra no coração. Isso tem lhes dado muita energia de vida e que tem energizado toda a igreja. E com isso também os nossos jovens têm também sido comprometidos para servir os nossos adolescentes, e os nossos irmãos adultos maduros também participam desse exército do Senhor como intendentes desse batalhão. E aí nós temos o TCI, tropas, capitães e intendentes funcionando nas igrejas. E Deus tem usado essa ferramenta maravilhosamente para a expansão da sua igreja e também tem feito emancipação das igrejas que precisavam de ajuda e também emancipação de novas cidades, levantando igrejas. E aí entram também os comportores mais experientes, usando a ferramenta TCI, e tem feito um bom trabalho nesse sentido. Aqui na região de São Paulo, do estado de São Paulo, a região de Grande São Paulo, nós temos recentemente, no final do ano passado, no meio para o final do ano passado, feito essa emancipação das igrejas
do ABC Paulista, e nós também, como consequência, temos uma casa de colportores em Santo André, e também mais tarde nós fizemos a mesma coisa com Guarulhos, e tivemos uma conferência com mais de 1000 pessoas ali, e também hoje nós temos uma casa de colportores com lugar reformado dentro do local de reuniões da Igreja de Guarulhos, e também funcionando ali, emancipando a igreja e levantando mais igreja ao redor. E nós estamos trabalhando na Baixada Santista, trabalhando em Osasco, Barueri, também estamos trabalhando em direção ao Mogi das Cruzes, Suzano, sem falar no Vale do Paraíba, e também na rota Regis Bittencourt. E nós temos muito trabalho a fazer, porque este ano de 2026 é o ano da frutificação. Deus curou a esterilidade de Sara e lhe deu um filho. E baseado nessa profecia, nós entendemos que 2026 também será um ano da frutificação, um ano que Deus fez terminar a esterilidade da igreja. Nós vamos passar a dar muito fruto para o Senhor. No entanto, eu só queria fazer algumas observações, como tenho feito nas lives. Todas essas ferramentas que o Senhor nos deu não devem ser usadas apenas de uma forma mecânica, porque já que escolhemos a vida, nós escolhemos a árvore da vida, nós escolhemos a vida de Deus, e tudo deve funcionar organicamente. Não se deve se tornar uma religião morta. Portanto, toda essa prática que nós temos hoje, nós temos a imersão na palavra, nós temos os gritos de guerra, nós temos dormindo com Deus, acordando com Deus, ouvindo mensagens, nós temos câmara de energização, trabalhando com a palavra. Nada disso deve fazer de uma forma mecânica. Nós devemos saber o que nós estamos fazendo, não é mera repetição de ouvir mensagens e ouvir mensagem como se fosse fazer uma lavagem cerebral. Não é isso. Nós ouvimos mensagens repetidas vezes, é para nós conseguirmos ouvir a voz do Senhor. Se ouvimos as mensagens e não conseguimos ouvir a voz do Senhor, estaremos perdendo tempo. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E quando você ouve a voz do Senhor, semelhantemente àqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, quando Jesus apareceu e falava com eles, eles disseram que ardia o seu coração quando Jesus falava com eles. Portanto, como você prova que você está ouvindo o Senhor falar com você de uma forma pessoal e viva? É quando arde o seu coração. Já faz algum tempo que você não tem feito arder o seu coração com a palavra do Senhor, irmãos, está na hora da gente buscar isso. Senhor, fala comigo. Eu não quero meramente ouvir de uma forma superficial as mensagens, através das mensagens que eu possa ouvir a voz do Senhor, que o meu coração volte a arder por Ti, Então, nada fazemos por ser de uma forma mecânica. Tudo buscamos o falar do Senhor, o falar vivo do Senhor, que nos dá direção e traz o Espírito que opera com milagres
no nosso meio. Tá bom? Então essa é a minha primeira preocupação. Nada devemos fazer de uma forma mecânica, e nós devemos praticar de uma forma muito orgânica, né? Realmente tendo contato vivo com o nosso Senhor. Deus, Ele é vivo. E por outro lado, irmãos, eu ainda quero dizer para vocês que, ouvindo a palavra do Senhor, a nossa vida cresce. A vida de Deus em nós cresce. E quando a vida de Deus em nós cresce, a vida de Deus traz o quê? O próprio Deus, que é o amor. Deus é amor. Então, quando nós crescemos em vida, nós temos uma base de amor para nós começarmos a nos edificar com os irmãos. Deus não vai ter o seu propósito plenamente cumprido quando eu crescer em vida e você crescer em vida. Deus precisa de uma igreja edificada. Por isso, nós precisamos trabalhar para a edificação da igreja. Mas como me edificar com os irmãos? A melhor oportunidade de eu me edificar com os irmãos e irmãs, é servindo ao Senhor. No entanto, quando nós saímos para servir ao Senhor, nós temos dificuldades. Nós temos dificuldade de relacionamento, nós temos dificuldade de preferências. Eu prefiro aquele, eu prefiro trabalhar com essa irmã a aquela irmã. Eu não suporto esse, não suporto aquele, mas eu prefiro a outro. Irmão, nós estamos cheios de preferências, cheios de problemas no relacionamento. Por isso, irmãos, nós precisamos do crescimento de vida que nos dá base de amor para podermos edificar-nos uns com os outros. Certo? E então, para servirmos ao Senhor juntos, precisamos de crescimento de vida. Então, essas duas coisas crescimento de vida vem antes, edificação vem depois, mas depois disso crescem simultaneamente. Toda vez que você serve ao Senhor, edifica com os irmãos, também significa que sua vida vai crescer mais ainda, e a sua vida crescendo mais ainda, te dá mais, possibilidade de você edificar com os irmãos. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Eu estou falando a respeito de Abraão ter experiência, primeiramente entre Gerizim e Ebal. Ele escolheu a vida, mas depois armou sua tenda mais ao sul. Ele acampou-se num monte entre Betel e Ai. Betel significa a casa de Deus, Ai significa um montão de ruínas. Quer dizer, nós crescendo em vida, nós escolhemos a edificação da casa de Deus. Porque se você não escolher a edificação da casa de Deus, ainda que você prospere no mundo, você tenha êxito, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, ainda no final você vai ver que a sua vida será um montão de ruínas. Nós vimos isso, o exemplo de Ló. Portanto, irmãos, nós escolhemos a edificação da igreja, nós escolhemos Betel. Para isso, irmãos, nós precisamos nos dispor para servir ao Senhor. Então eu quero encorajar os irmãos e irmãs das igrejas aqui presentes, também os que nos acompanham. Vamos estar dispostos a servir. Vamos participar do TCI. Participa, você da casa de adolescentes, do cuidado aos adolescentes. Participe você como capitão ou cuidado aos capitães, aos nossos jovens. Participe você como intendente, como irmão maduro e adulto que você é. Participa de quê? Participa, irmãos, servindo, participa dando suporte, fazendo logística. Mas também eu queria pedir para os irmãos, precisamos todos nós ter pelo menos experiências
né? Mesmo que não seja todo dia, mas se você puder ter experiências de tempo em tempo de o seu contato na rua com as pessoas, de você ter contato com a rua, pregado o evangelho, ou você ter feito, né, por exemplo, sair com nossos adolescentes e jovens, fazer o quê? Fazer vem ver. Ter contato em um bairro, buscar as pessoas, buscar os adolescentes e fazer uma reunião ali na casa de uma pessoa e ganhar famílias para o Senhor. Você sabe que esse tipo de contato na rua é muito necessário para todos nós. Tá? Conheça o que é o Vem Ver. Se você não tem muita experiência de rua, né, adote um adolescente. Adote alguns adolescentes, peça para eles levar vocês juntos para pregar o evangelho nas ruas. Você vai se energizar, né, com eles, tá bom? E se você não tem muita oportunidade disso, pelo menos de vez em quando, participe de grupos que vão passar um final de semana no CEAP. E lá no CEAP você vai ter experiência de contato com as pessoas. Primeiro você vai entender como que é imersão. Você vai entender como ter contato com a palavra de Deus, né? Como se energizar na palavra de Deus. E depois você vai ter experiência de rua, e pregando o evangelho, fazendo comportagem, não é isso? Você vai ver milagres de vida acontecendo. E essas experiências vivas vão mudar a sua vida. Não permita que a sua vida da igreja se torne uma rotina. Se tornar uma rotina, apenas viver a sua vida e vir para a reunião da igreja, irmãos, isso vai pouco a pouco tornar uma vida rotineira, sem muito sentido. E dali a pouco você vai ver que você não tem nenhum desafio de vida, nenhum desafio de pregar o evangelho para os outros, de cuidar dos outros, e você vai cair numa rotina e a sua vida vai ficar sem sentido. Aí os seus problemas começam a crescer, você começa a olhar mais para as suas coisas, e dali a pouco você vai cair de novo em angústia, cair de novo em depressão e coisas desse tipo. Irmão, não vamos voltar a esse caminho antigo. Então vamos servir ao Senhor, tá? Vamos participar de alguma coisa, tá bom? Principalmente para dar fruto para o Senhor este ano de 2026. Tá bom? Então aí o Senhor vai ter a edificação entre nós, e com a edificação Ele vai encabeçar a igreja, Ele vai usar a igreja como plataforma para Deus poder fazer Cristo seu cabeça sobre todas as coisas, uma vez a igreja sendo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Tá bom? Então, essas são as minhas palavras iniciais. Essa é a base necessária para que realmente esse ano a igreja produza muito fruto para o Senhor nesse ano. Não, lembre-se, nada deve ser feito de uma forma mecânica. Você tem que entender a essência de cada prática e buscar o falar do Senhor e buscar a atuação viva, né, da vida do Senhor na sua vida. Em segundo lugar, você deve ativamente buscar servir ao Senhor, ter experiências diferentes, não rotineiras, né, sair, né, contatar as pessoas nas ruas, ver experiências vivas, né, Deus transformando vidas e também você cuidando dessas pessoas. Portanto, irmãos, participar das emancipações das igrejas e participar, irmão, de tudo que o Senhor está fazendo, né, no nosso meio hoje, para que o Senhor tenha mais, né, mais espaço para poder crescer entre nós. Senão, irmão, nós vamos pouco a pouco morremos como uma religião morta. Não podemos permitir que isso aconteça entre nós. Tá bom? Então hoje nós vamos entrar na mensagem número 33, que primeiramente fala da morte de Sara. Vamos para Gênesis capítulo 23. Capítulo 23, versículo 1. Tendo Sara vivido
127 anos. Com que idade Sara teve Isaque? Quem sabe? Com que idade Sara teve Isaque? 90 anos de idade. Abraão tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90 anos de idade. A diferença entre os dois é de 10 anos. Então, aos 90 anos de idade, Sara teve Isaque e ela viveu 127 anos. Significa que, quando Sara morreu, quantos anos tinha Isaque? Tá bem, tá bom de matemática, né? De aritmética, né? Então, 127 menos 90 dá 37 anos. Então, quando Sara morreu, Isaque tinha 37 anos, tá bom? E Abraão teria quantos anos? 137. São 10 anos de diferença, não é isso? Se Sara viveu 127 anos, Abraão tinha 137 anos de idade quando Sara morreu, tá? Ela morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et. Bom, antes de continuar, eu vou comentar algumas coisas. O antigo nome de Hebron era Kiriat Arba, que significa a cidade de Arba, tá? Kiriat Arba significa a cidade de Arba. Quem era Arba? Arba era o maior homem entre os anaquins. Quem eram os anaquins? Eram gigantes. E os gigantes, a semelhança do que aconteceu em Gênesis 6, certo? Eram resultado de uma relação ilícita, anormal. E Deus não quer contaminar a raça humana, por isso que mandou dilúvio no tempo de Noé. No entanto, no tempo de Noé, a Bíblia fala que não só no tempo de Noé aconteceu essa coisa abominável. Gênesis 6, dá uma olhada. Gênesis 6, versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra que são o produto desse cruzamento anormal, né, dentre os anjos caídos e as mulheres. E Deus então teve que exterminar. Mas não somente aconteceu naquele tempo, porque naquele tempo aconteceu de uma forma maciça. Deus então teve de eliminar, né, o homem com o dilúvio. Mas aqui diz assim: naquele tempo havia gigantes na terra e também depois. Vocês prestaram atenção nesse detalhe? Aqui o versículo diz, e também depois. Quer dizer, depois disso também aconteceu pontualmente em algumas ocasiões e alguns lugares. E principalmente na terra de Canaã havia esses anaquins. E quando o povo de Israel entrou para conquistar a terra, eles tiveram que destruir os anaquins. Vocês entenderam? Então, uma das funções da conquista da boa terra é a destruição dos anaquins.
e Arba era o maior homem entre os anaquins. Isso está em Josué 14, 10. Dá uma olhada. Josué capítulo 14. Perdão, versículo 15. Dantes o nome, na verdade, a partir do 10 até 15, né? Mas eu vou ganhar tempo. Aqui diz, dantes o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a repousou na terra, tá? Então, foi desapossado, né, esse lugar, e Josué tomou esse lugar, tá bom? Então, o Caleb, né? Caleb. Bom, e também depois da conquista da Boa Terra, passou a ser chamada Hebron. Isso também, 14, 15 diz, né? Dantes o nome de Hebron era Kiriat Arba. Então, nome Kiriat Arba passou para o nome Hebron depois da conquista da Boa Terra. E também em Juízes, capítulo 1, versículo 10, fala sobre isso, né? Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron, cujo nome outrora era Kiriat Arba, e Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Então, o nome de Kiriat Arba passou a se chamar Hebron. Hebron significa comunhão com Deus, tá? Então, voltando ali para capítulo 23 de Gênesis, Abraão então chorou por ela, tá? E na presença, vamos voltar ali, versículo 3. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Hepti: sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Olha, isso é muito importante. Irmãos, nós devemos ser reconhecidos como homens que são o quê? Que são príncipes de Deus, isto é, nós somos aqueles que batalham pelo reino de Deus. As pessoas desse mundo precisam reconhecer-nos como aqueles que lutam pelo reino de Deus. E pelo nosso testemunho, eles vão dizer: nós somos príncipes de Deus. Nós somos o quê? Do exército de Deus, do reino de Deus. Nós estamos aqui lutando pelo reino de Deus e nós devemos ser reconhecidos por isso, tá? Então, tu és o príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta, nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante do filho de Et, e lhes falou, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse da sepultura entre nós. Muito bem. Irmãos, Abraão
ele saiu da Mesopotâmia por um chamamento de Deus. E ele chegou à terra de Canaã aos 75 anos de idade. Isso está em Gênesis 12. Você pode abrir a sua Bíblia para ver isso, né? Verificar isso. Gênesis 12, versículos 4 e 5. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Ló, né? E no final do versículo 5, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, com 75 anos de idade. Mas ele chegou em Canaã, que Deus lhe prometeu dar aquela terra, mas ele não tinha posse da terra. Antes ele viveu em Canaã como peregrino. Nós podemos ver isso em Hebreus capítulo 11, versículos 8 e 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Deus lhe prometeu a herança da terra, ele foi até aquela terra, mas Deus não lhe deu de imediato. Ele viveu na terra de Canaã como peregrino. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele peregrinou na terra da promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão não tinha nenhum apego às coisas materiais. Deus lhe prometeu dar a terra, mas ele entregou a vida dele toda para o Senhor, para Deus poder fazer a sua vontade. Irmãos, assim Deus precisa ganhar uma igreja que tenha esse mesmo coração de Abraão. Se eu e você tivermos esse mesmo coração de Abraão, Deus então tem como fazer a sua vontade através de nós. Mas se nós ainda temos nossas ambições pessoais, ainda temos nossos interesses pessoais, né? Nossos projetos pessoais fora da vontade de Deus, irmãos, Deus não tem como nos usar para cumprir o seu propósito hoje na terra. Por isso, irmão, Deus precisa de muitos Abraãos de hoje. Seja você um Abraão. Não fique apegado às coisas da terra. Quando Deus nos dá, irmãos, é para nós usarmos essas coisas para fazer a vontade dEle. Se Deus nos dá recursos, é para nós servirmos ao Senhor. Se Deus nos dá filhos, nos dá família, nos dá patrimônios, nos dá bens, irmãos, tudo é para ser usado para fazer a vontade do Senhor. Porque o coração de Abraão era limpo, ele não tinha apego. Deus lhe prometeu a terra, ele não ficou cobrando a Deus. Quando é que você vai me dar posse? Né? Quando é que eu vou ter o título de propriedade? Abraão não estava preocupado com isso. Ele peregrinou a vida toda nessa terra. Vocês entenderam? Ó Senhor Jesus, versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria celestial. Por isso, irmãos, nós devemos ser reconhecidos como príncipes de Deus, porque nós não somos desse mundo, nós somos da pátria celestial. Em outras palavras, irmãos, as pessoas têm que nos enxergar como embaixadores do reino. Tem que nos enxergar, né, como representantes do reino dos céus. Porque o nosso apego, o coração nosso não tem apego pelas coisas materiais, assim como Abraão não tinha apego, né,
Por isso que Abraão confessa aos filhos de Et, que são os hititas, tá? Confessa aos hititas que ele era estrangeiro que habitava no meio deles e não tinha direito de reivindicar nenhuma terra na terra de Canaã, pois ele viveu como peregrino na terra por 62 anos. Como é que se calcula isso? Quando Sara morreu, Abraão tinha quantos anos? 137. Então pega a sua calculadora. 137 menos, quando chegou na terra de Canaã, ele tinha quantos anos? 75. Sobra quantos anos? 62 anos. Então Abraão, quando morreu Sara, Abraão estava já na terra prometida, vivendo por 62 anos. Ele viveu 62 anos como estrangeiro, como peregrino. Ele estava no meio dos filhos de Et, tá? Mas ele confessou: eu sou estrangeiro, eu não tenho por direito nenhum lugar nessa terra, tá? Mas agora ele queria comprar a caverna de Maquipela para sepultar a sua mulher. Por quê? Você não tinha apego às coisas da terra, não tinha apego à terra, propriedade. Por quê, hein? Por que é importante ele? Aí então, os hititas lhe ofereceram as melhores sepulturas deles. Abraão, você pode sepultar a sua morta em qualquer uma das nossas sepulturas, ninguém vai rejeitar essa proposta. Todos nós oferecemos nossas melhores sepulturas para você. E Abraão não quis aceitar. Por quê, hein? O que você acha? Ainda que Abraão não tivesse nenhuma ambição pela posse de terra, de algum pedaço de terra, irmãos, Abraão não quer viver de favor de ninguém desse mundo. Por quê? Ainda que Abraão, enquanto vivo, não tinha nenhum apego de ter um pedaço de terra, mas quando alguém morre da sua família, vocês não estão entendendo ou não? O corpo fica, não é? Esse corpo precisa ser enterrado em algum lugar. E esse corpo vai ser enterrado em que lugar? Irmãos, nós não devemos viver de favor de ninguém no mundo. Abraão disse: eu vou comprar de vocês a capela de Macpela para sepultar a minha morta, sepultar a minha mulher, tá? E por quê? Porque eu não quero favor nenhum, eu quero comprar, quero pagar meu preço. Irmãos, as coisas da igreja são de outra esfera. Nós não vivemos de nenhum favor político desse mundo. A igreja precisa dar um favor político para nos dar um terreno, para nos dar. Nós não vivemos de favor de ninguém. Nós pagamos pelo que nós vamos ter. Os irmãos estão entendendo ou não? Foi importante Abraão dizer: não, eu não posso enterrar minha mulher em qualquer das Macpelas, em qualquer das sepulturas que vocês estão me oferecendo. Por melhor que seja, eu preciso comprar a minha terra para sepultar a minha morta, tá? Vocês entenderam, né? Então, ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, ofereceram para ele, e ele mencionou o lugar que ele queria. Dentre todos os hititas, ele escolheu a terra de Efron. Efron era um dos hititas. E no final do campo de Efron,
estava uma caverna. Abraão queria aquela caverna e queria comprar. Efron, então, ofereceu esse lugar para ele. Falou, não, você fica com ele, eu não, né, tal. Vamos continuar lendo aqui, ó, né? Versículo, né, eu li aqui versículo 8 para vocês, né? E lhes falou, dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê por devido preço, não quero de graça, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efron, o Eteu, né? Na nossa versão aqui está Eteu, tá? Mas hoje, vamos dizer assim, o povo de Et, hoje, né, é conhecido por Hitita, tá? Tanto é que outras versões da Bíblia falam de hititas, tá? Bom, o Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. Irmãos, em primeiro lugar, Abraão era estrangeiro. Abraão não era do meio dos filhos de Et. Ele não tinha direito a nenhuma terra, porque não era da terra, tá? Então, ele queria comprar uma propriedade para sepultar sua mulher, a caverna de Macpela. Ele primeiro tinha que ter a permissão do povo da região. Vocês entenderam? Não é tão fácil assim. Ele tem que ter permissão, porque o povo pode se revoltar. Não, nós não queremos você sendo proprietário de nenhuma terra aqui entre nós. Então, ele precisava da permissão do povo. Ele precisava do quê? Que Efron vendesse para ele. E toda essa negociação, e vamos dizer assim, essa transferência de propriedade tinha que ser feito na porta da cidade. O que é a porta da cidade? Naquele tempo, a porta da cidade é onde estão o quê? As pessoas entram e saem, é onde estão as testemunhas de uma negociação. Qualquer negociação que aconteça de importância naquela cidade é feita na porta da cidade, com muitas pessoas como testemunhas. Então, eles estavam na porta da cidade para conseguir a autorização do povo do filho de Et, tá? Para comprar, e também ele precisava negociar com Efron para a venda, né, desse terreno, tá bom? Então, isso eu já mostrei para vocês. Bom, eu vou ler para vocês, vai? Eu sempre quero ganhar tempo, mas lá em Ruth, vocês se lembram lá em Ruth, quando Ruth, capítulo 4, Ruth, capítulo 4, Boaz, então queria resgatar Ruth. E Boaz era um parente de longe, porque tinha um parente mais chegado a Noemi, a família de Ruth. Então, Boaz queria casar-se com a Ruth, só que ele não poderia, se o resgatador mais próximo a quisesse resgatar a herança de Noemi, e portanto também resgataria Ruth. Então eles tiveram que ir para a porta da cidade. Boaz foi até a porta da cidade para conversar com o resgatador mais próximo. Vocês se lembram? Ruth, capítulo 4, versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. É na porta da cidade que se resolvem essas coisas. Eis que o resgatador de que Boaz lhe havia falado ia passando. Então lhe disse: ó, fulano, chega-te para cá,
né? E assenta-te. Ele se virou e se assentou. Aí houve a conversa toda. Ele não quis resgatar porque tinha a Ruth no meio desse resgate. E aí Boaz então acabou resgatando, e tudo isso foi feito, né, na porta da cidade. Então versículo 9 e 10 fala assim: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, isso tudo na porta da cidade: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Emeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade, né? Disto sois hoje testemunhas. Então, na porta da cidade é o lugar certo para fazer essas negociações e esses acordos, esses acertos. Tá bom? Então, aí, versículo 10, voltando lá para Gênesis 23, versículo 10. Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio do ciro de Et, respondeu a Abraão, ouvindo o ciro de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade. Agora vocês entendem por quê, né? Na porta da cidade. De modo nenhum, meu Senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Bom, Efron foi muito generoso, não só ofereceu a caverna, ofereceu todo o campo, né? Não, você pode ficar com o meu campo, tá? Entretanto, se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença de todo o povo da terra, dizendo: mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta, né? Irmãos, ele com muito cuidado, sem querer, sem ofender a oferta generosa de Efron, ele quis mostrar: eu preciso comprar a caverna de Macpela. Eu não posso receber sem preço. Eu preciso comprar. Então, irmãos, é nesse sentido. Esse é um princípio da nossa conduta. Embora não tenhamos apego nenhum às coisas da terra, mas tudo que fazemos aqui na terra para o Senhor, irmão, nós compramos. Nós pagamos preço, o nosso custo. Não queremos um favor político, não queremos um favor de ninguém. Nós queremos, né, o que é do Senhor, tudo é pago com preço. Tá? Vocês entenderam, né? Entenderam, tá? Bom, aí, tendo ouvido Abraão isso, tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante do ciro de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, Abraão então comprou. Tá? Se confirmaram por posse Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Então ficou público isso, que aquele campo e aquela caverna de Macpela pertencem a Abraão. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna, que nele estava em posse da sepultura. Tá? Então, irmãos, por isso que todo o negócio, né, foi feito mediante testemunhas e também precisava de aprovação do povo, né, dos hititas. Então Abraão viveu
na terra prometida como peregrino, habitando em tendas, porque aguardava a cidade que tem fundamentos. No entanto, a única propriedade que ele adquiriu, foi a única, né? Foi para a sepultura de toda a família, não aceitando sepultura alheia, nem favor de terceiros, mesmo habitando em Berseba. Sabia que Abraão, nesse tempo, habitava em Berseba, ali junto a Gerar. Lembra de Abimeleque? Ele habitava lá, em Berseba, tá? Mas ele estava sob a proteção de Abimeleque, mas Abraão foi adquirir a propriedade em Hebrom. Foi até Hebrom para adquirir essa propriedade, porque Hebrom significa comunhão. Ali tem um significado espiritual. Então ele adquiriu essa terra em Hebrom. E onde o próprio Abraão seria sepultado. Vamos dar uma olhada em Gênesis 25, versículo 7 em diante. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, aonde? Na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara ao filho de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Então, ele comprou ali essa propriedade para sepultar os restos mortais. E o mesmo lugar serviu de sepultura também para Isaque. Gênesis 35, versículo 27. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. Isaque e Jacó, seus filhos, o sepultaram, porque ele já estava lá em Hebrom, o sepultaram ali em Hebrom, na Maquipela, na caverna de Maquipela. Também, né, Deus, também Jacó ordenou que fosse ali sepultado. Gênesis 49, versículo 29. Versículo 29. Depois desordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, fronteiro a Manre. Lembra que Manre é uma pessoa, certo? Manre é um amorreu que ajudou, juntamente com seus irmãos, naquela batalha contra 4 reis. Vocês se lembram, né? Então, Manre é uma pessoa, um amorreu. Na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. E ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia, dizendo Jacó, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Ele também foi sepultado na capitela, na caverna capitela. Versículo 13 confirma, levando, capítulo 50, versículo 13, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultar a Efron, a Eteu, fronteiro a Manre. E também, né, quando o próprio José,
né, no capítulo 50, no versículo 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente os visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus nos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito para levar os seus ossos também para a caverna de Maquipela. Portanto, irmãos, esse lugar é importante, foi importante para Abraão, não querendo, né, enterrar, né, de favor em sepultura de ninguém. Agora, vamos entrar para um outro tópico, que é o casamento de... É isso, né? De Isaque, né? Vamos lá, capítulo 27. Vocês têm paciência de ouvir, não? Então, vamos ver. Capítulo 27. Capítulo 27, tendo-se envelhecido Isaque... Não, peraí, onde estou? Peraí, eu já estou no capítulo que eu estou preparando mensagem, né? Capítulo 24. Capítulo 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Irmãos, eu quero dizer para vocês, irmãos, se você for como um Abraão de hoje, pode ter certeza que Deus vai te abençoar em tudo. Ainda que você passe por dificuldades, passe por pressões, como todos passam, muitas lutas pelo reino de Deus, irmãos, mas pode ter certeza que você pode contar com a bênção de Deus. Então, uma coisa que acompanha um homem de Deus, um homem que não luta por si mesmo, que tem o mesmo coração puro e desapegado às coisas pessoais, como Abraão, irmãos, pode ter certeza que Deus vai te abençoar, né, até o final da sua vida. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, né, tudo que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho, né? Tá, então vamos lá, vamos comentar. Então, irmãos, a diferença, né, como eu disse, a diferença entre idade, entre Abraão e Sara, eram de 10 anos, já tinha falado, né? Então, quando Sara morreu, Isaque então tinha 37 anos, e todos os dias da vida de Abraão foram 175 anos, como eu li agora há pouco no Êxodo 25, né? Ou seja, depois da morte de Sara, Abraão ainda viveu mais 38 anos. 38 anos, né? E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Irmãos, Abraão é um modelo de fé que todos devem seguir. Desde quando Deus da glória lhe apareceu, na Mesopotâmia, isso está em Atos capítulo 7, versículo 2, nas palavras de Estevão, ele creu nesse Deus verdadeiro que criou os céus e a terra sem hesitar. Ele creu, e isso lhe foi imputado para justiça. Isso está tanto em Gênesis 15, 6, como em Romanos capítulo 4, versículo 3. Esses versículos nós já lemos para vocês. Ele entregou sem reservas a sua vida toda para Deus e para fazer a vontade de Deus, conforme a sua palavra.
o contato que Abraão tinha com Deus é ouvir a sua palavra, né? Dessa forma, Abraão tornou-se o pai de todos os que creem. Irmãos, é importante eu dizer isso. Em Romanos capítulo 4, versículo 11, vamos dar uma olhada? Primeiro, o versículo 3 confirma naquilo que eu falei agora há pouco. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. E versículo 11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Bom, eu quero dizer assim, como consequência, Deus o abençoou. Deus abençoou, porque ele creu em Deus. E, irmãos, nós temos que, eu não sei como explicar para vocês. Irmãos, se a igreja, no nosso tempo, a igreja em Filadélfia, a igreja em Sião, a igreja dos vencedores, como trabalhadores da última hora, nós queremos fazer a vontade de Deus, encerrar essa era e trazer o reino de Deus aqui de volta. Irmãos, é necessário que todos nós andemos nas mesmas pisadas de Abraão. É importante que você e eu não tenhamos ambição pessoal. Nós também, como Abraão, uma vez que encontramos esse Deus da glória, irmãos, nós entregamos nossa vida para o Senhor. A nossa vida, irmãos, está comprometida em fazer a vontade dEle, somente isso. A minha vida não é mais para meu projeto pessoal. A minha vida é para fazer a vontade dEle. Então, daí para frente, irmãos, eu vivo pela fé. Tudo isso que eu falei no começo, da gente ouvir o falar de Deus, fazer imersão na palavra, né? Isso tudo por quê? Porque nós vivemos pela fé. O que é viver pela fé? Nós vivemos pela palavra de Deus. Nós vivemos pelo que Deus fala. Nós somos como Abraão. Nós não sabemos qual é o próximo passo. Qual é o nosso próximo passo? Vem pela palavra de Deus, vem pelo falar de Deus. Irmãos, é isso que Deus quer de nós. Então nós andamos nas pisadas de fé do nosso pai Abraão. Então Abraão não é somente pai de Israel, dos filhos de Israel. Abraão é de todos aqueles que andam nas pisadas de fé dele. Então, irmãos, nós vivemos cada dia pela fé, pelo ouvir da fé. Por isso, irmão, nós precisamos tanto da palavra, nós precisamos tanto do falar de Deus. Quando Deus fala, irmãos, aí nós temos ouvido a fé que nos faz dar próximo passo. Então, Deus hoje precisa de uma igreja de Abraãos, e todos nós sejamos como Abraãos, né? Então, aí, irmãos, o Senhor vai nos abençoar, tá? E Deus então o abençoou. Toda a vida do registro de Gênesis fala que Deus abençoou, Deus abençoou, Deus abençoou, ou Deus promete, né, eu te abençoarei, não é isso? Então o apóstolo Paulo, né, explica aos Gálatas, né, Gálatas capítulo 7, né, que os da fé que são filhos de Abraão, com a vinda de Cristo, em Abraão serão benditos todos os povos, né? Capítulo 3 de Gálatas, versículo 7, é isso, né? Sabei, pois, os da fé e que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditos
todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você quer ser abençoado? Você quer viver uma vida em que Deus te abençoa em tudo? Então, irmãos, os da fé são filhos de Abraão, né? E os da fé são abençoados com o crente Abraão. E que bênção é essa, irmãos? Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, a bênção vem pelo Espírito. Sem o Espírito, irmãos, nós não teríamos acesso às coisas de Deus. O Espírito nos trouxe todas as riquezas de Deus, nos trouxe a bênção de Deus, ou não? Como como o livro de Efésios começa? Versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa bênção é a bênção que está no Espírito. Se Cristo não tivesse vindo, morrido por nós, Deus o ressuscitado, se tornado Espírito, irmãos, e hoje todo aquele que nele crê, Cristo entrou em nós como Espírito, irmão, nós não teríamos acesso a essa bênção, nós não teríamos acesso ao próprio Deus, à própria riqueza de Deus. Tudo que nós temos hoje, irmãos, de Deus, das riquezas de Deus, das bênçãos de Deus, é pelo Espírito. Por isso que a bênção de Abraão é o Espírito prometido. Deus prometeu e nos deu. Irmãos, a maior bênção, irmão, que faz a bênção de Deus acompanhar toda a nossa vida, irmãos, é viver pelo Espírito. Tá? Então, hoje, irmão, escolhemos viver pelo Espírito, tá? O Espírito recebemos pelo ouvir da fé, né? E não pela capacidade da nossa carne, não é pelas obras da lei, mas é pelo ouvir da fé, né? E isso está em Gálatas 3, versículos 2 a 5. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Você recebeu o Espírito porque você é muito capaz? Você recebeu o Espírito porque você fez muitas obras para Deus? Não. Como é que você recebe o Espírito? Apenas com ouvir da fé. Porque Romanos 10:17 como fala? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, irmão, quando Deus fala e nós ouvimos com fé, Deus concede o Espírito, tá? E aí, concede o Espírito, como é que ele fala? Versículo 4, versículo 5, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre nós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Irmãos, ouvir da fé faz Deus nos dar o Espírito. E o Espírito opera milagres na nossa vida e entre nós. Para quê? Para quê? Para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus só ocorre, a obra de Deus só acontece se o Espírito operar. Pela capacidade humana, a obra de Deus jamais será feita. Mas graças a Deus, irmãos, nós temos o Espírito que opera milagres, que faz a vontade de Deus. Mas como nós acionamos o operar do Espírito? Pelo ouvir da fé. Entenderam? Como é importante, irmão, nós ouvirmos a fé. Ouvimos a palavra de Deus com fé.
né? Por isso, irmãos, não é muita saturação de ouvir mensagens. É ouvir a voz de Deus, é ouvir a palavra viva. Hebreus 4:12 fala: a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é mantra. A palavra de Deus não é mantra para ficar meramente repetindo, não. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. Produz efeito, produz resultado, né? Por isso, irmãos, graças ao Senhor pelo Espírito. Se você quer ser abençoado em toda a sua vida, irmãos, lembre-se do Espírito. E como você pode ter o Espírito que opera na sua vida? Ouvir da fé, tá? Ó Senhor Jesus. Esse é o caminho da bênção. Você quer o caminho da bênção? É isso aí. Então Abraão envia o seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Vamos voltar lá para Gênesis, né? Que possuía, né, todas as coisas da sua casa. Esse servo, os mais velhos servos da casa, irmãos, significa o Espírito Santo, representa o Espírito Santo. Abraão manda o servo mais velho da casa buscar uma esposa para o seu filho. Nesse evento, Abraão representa nosso Deus e nosso Deus Pai. E o filho, o servo mais velho da casa, que governa todas as coisas da casa, representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, para buscar uma esposa, uma noiva para o filho de Abraão, representa o filho de Abraão, representa Cristo. Então Deus manda o Espírito Santo buscar uma noiva para Cristo. E essa noiva somos nós. É a igreja, né? A Rebeca representa o povo escolhido de Deus, como essa virgem pura. Está em 2 Coríntios 11, dá uma olhada, 2 Coríntios 11, versículo 3. Versículo 2, né? Porque zelo, apóstolo Paulo diz isso, né, para a igreja, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, irmãos, Deus mandou buscar essa noiva, essa esposa, essa virgem pura para Cristo. Ou seja, a noiva, né, que hoje a igreja é essa noiva que está sendo preparada para o casamento. Onde está? Vamos ver Efésios, não? Efésios 5. Você não está cansado de ouvir eu sempre falar esse mesmo versículo, né? Esse versículo é tão importante, irmãos. Versículo 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Cristo morreu, se entregou por nós. Para quê? Nós achamos a morte de Cristo, para muitos cristãos, é só perdão de pecados. A morte de Cristo é para quê? Para ele se entregou pela igreja, para ele poder ter uma noiva. Mas essa noiva precisa ser preparada. Essa noiva precisa ser santificada. Santificada com o quê? Com a vida santa de Deus. Deus é santo. Deus precisa de uma igreja santa. Com a natureza santa de Deus. Só que Ele foi buscar-nos, todos nós, irmãos, capítulo 2 de Efésios,
Ele foi nos buscar onde? No mundo. Ele nos escolheu no mundo. E nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Ele foi nos buscar como pecadores. E nos redimiu. E nos salvou e nos trouxe para a igreja. Então ainda não temos muita vida santa de Deus. Precisamos ser santificados. E como Deus consegue nos santificar? Para muitos cristãos da chamada linha da santificação, acham que eles pregam a santificação, é como você daqui para frente tem que viver uma vida santa, não pecado, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, faça isso, faça aquilo, tá? Irmãos, isso não funciona. Jejua tantos dias para você se livrar do pecado, isso não existe. Né? Não tem, como é que é? Você tentar ser santo pelo seu esforço natural, irmãos, isso não funciona. Eu desde que me tornei como um cristão, desde jovem, adolescente, eu tentava me viver uma vida santa, não conseguia. Como Deus faz para nos santificar? Então vamos ver, né? Então por que Cristo se entregou pela igreja? Porque Ele amou a igreja. Ele quer a igreja, só que Ele não pode tomar a igreja como esposa ainda, porque a igreja não tem ainda, não está totalmente santificada. Então o processo, Deus precisa fazer com que Cristo santifique a igreja, para que a santificasse. E como santifica a igreja? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Por isso, irmãos, nós precisamos tanto da palavra, mas não é palavra religiosa, não é palavra teológica, mas é a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, essa palavra que nós ruminamos, nós fazemos imersão, nós inculcamos no coração, essa palavra que sai da boca de Deus, irmão, nos lava como água, Eu fico, sabe, toda vez que você usa uma torneira, você não se admira que você tem, graças a Deus, que tem uma água corrente para você usar? Lugar que falta água, pega um balde de água, às vezes usa a mesma água para tudo. Isso não consegue santificar, porque não consegue remover a sujeira, não é isso? Então precisamos de água corrente. Por isso que no Antigo Testamento, em vários lugares na lei, fala de usar água corrente. Precisa de usar água corrente. Lugares que, às vezes, barracas de rua, vender comida de rua não tem muito, né? Pega um balde de água, lava prato ali mesmo tal, e serve você. Irmãos, isso não tem higiene, porque não é água corrente. Mas graças a Deus na igreja nós temos água corrente. Água que corre. E quando a palavra vem como a água que corre, é a água que corre e vai lavando, vai removendo as sujeiras. Removendo o que de nós? Removendo toda a natureza não santa, toda a natureza do velho homem, não só do pecado, mas da velha criação. Graças a Deus, irmãos, a palavra nos lava. A palavra não só nos lava, não só remove, a palavra também coloca natureza santa em nós. Então, pouco a pouco, nós estamos sendo uma igreja gloriosa, tá? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ó Senhor Jesus. Então, a função do Espírito Santo é como servo mais antigo da casa, que governa tudo que Deus Pai possui. Ele é fiel, ele é obediente, executa com primor as ordens de Deus,
Lembra quando nós falamos quando Deus restaurou a criação na terra? A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas por toda a face dos oceanos. E Deus precisava restaurar essa terra. E como Deus vai fazer? Havia um servo de Deus pairando por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, pronto para entrar em ação quando o Pai ordenasse. Aí Deus começou, haja luz e houve luz. E aí o Espírito trabalhou, certo? Então, irmãos, o Espírito é esse servo obediente, fiel, né? Esse obediente, esse filho executa toda a ordem do Pai, tá? Então, Abraão, ele andava na presença de Deus e conhecia o seu coração de que ele não devia tomar por esposa as mulheres cananitas, né, para o seu filho. Isso, mais tarde na lei, Deus fala em Deuteronômio 7. Dá uma olhada, Deuteronômio 7. Versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te faz introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, né? Os heteus, os gigazeus, os amorreus, e os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus a tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas aos teus filhos, seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os seus filhos de mim para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Irmãos, não casar-se com as cananitas, porque elas vão desviar o coração dos seus filhos de Deus. Portanto, irmãos, o casamento, Abraão falou para o servo: não quero tomar nenhuma cananita daqui da terra onde nós vivemos como esposa para meu filho, porque elas vão desviar o coração para servir de Isaac, de servir a Deus. Mas como Abraão sabia disso, se a lei que foi dada em Deuteronômio foi muito tempo depois? Porque Abraão andava com Deus. Abraão conhecia o coração de Deus. Então ele pediu para o servo ir até a sua terra para buscar a mulher para o seu filho. Irmão, o que quer dizer isso? Hoje, os jovens que estão buscando casamento, não casem-se com cananitas. Mas quem são cananitas? Quem são? São as mulheres do mundo. Mas todos nós viemos do mundo, né? Como é que faz? Qual é o princípio? Qual é o princípio? Irmão, o nosso casamento não é meramente uma satisfação pessoal. O nosso casamento, já que eu tenho um coração de Abraão, a minha vida foi entregue para fazer a vontade de Deus, o meu casamento também é para fazer a vontade de Deus. Que Deus use o meu casamento para fazer a vontade de Deus. Senhor, me dê uma esposa que não desvie o meu coração de te servir. Senhor, me dê um coração, né, que me dê uma esposa que me auxilie a servir ao Senhor. Vamos, entenderam? Esse é o nosso princípio. Quem é cananita? Não sei. Não vou julgar literalmente essa ou aquela. Mas quem é cananita? É aquela que vai desviar o seu coração de servir ao Senhor. E Deus precisa que você se case com alguém que te auxilie a servir ao Senhor. Tá bom?
Tá. Entendido, né? Então, semelhantemente a mulher, né? Para Adão, lá em Gênesis 2, não podia ser aqueles animais que Deus mandou ele dar nome para cada um. Eva tinha que sair de Adão. Adão adormeceu e Deus retirou uma costela e edificou-a numa mulher. Então, irmãos, a sua mulher tem que ser alguém que seja uma com você em servir ao Senhor para fazer a vontade de Deus. Então vamos lá, vamos continuar rapidamente. Onde estou? Em Gênesis 24, é isso, né? Tá? Então aí o servo partiu, né? Versículo 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Tá? Fora da cidade fez ajoelhar os seus camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: ó Senhor, Deus e meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, uses de bondade para com meu senhor Abraão, eis que estou ao pé da fonte de vida, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Realmente, irmãos, é muito difícil, né, saber quem é, né? O servo chegou até o lugar e queria saber quem é a moça. E então o servo orou assim a Deus. Aí o que aconteceu? Vamos lá, versículo 15 em diante. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Irmão, por isso que a igreja tem que ser uma virgem pura, para Cristo, tá? E ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, e lhe deu, né, de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Irmãos, essa atitude de diligência, né, de ser prestativa de Rebeca, irmãos, graças ao Senhor, nós vemos isso na igreja, nós vemos isso nos comportores, vemos isso nos irmãos que servem, né? Não são preguiçosos, não são remissos, mas são diligentes. Você imagina uma moça tirando água para um marmanjão, certo? Um servo velho, para beber água, e ela se dispuser ainda de tirar água para 10 camelos. Você sabe quanto bebe um camelo ou não? Você faz ideia do volume que cada camelo bebe? Irmão, cada camelo é uma caixa d'água ali, né? Imagina essa moça coitada, tem que encher o coxo até fartar, saciar os 10 camelos. Mas ela não hesitou. Ela foi lá e, irmãos, graças ao Senhor que os nossos comportores nas ruas são prestativos, são diligentes, atender a necessidade das pessoas. Não reclamam do calor, ou reclamam? Às vezes reclamam, né? Não reclamam do frio, não reclamam da chuva, não reclamam do cansaço. Irmãos, são prestativos.
para dar de beber às pessoas. Essa é a característica de um homem de Deus. Nós somos prestativos, diligentes, né? No serviço ao Senhor não somos remissos, não somos preguiçosos, somos diligentes. Oh, que coisa bonita, né? Oh, Senhor Jesus. Então, e Rebeca era muito bonita, né? Formosa de aparência, muito prestativa, diligente e disposta, tá? E os presentes dados a Rebeca são para estabelecer um compromisso. Que presente o servo deu aqui, ó? Vamos lá. Tendo, versículo 21, o homem observava em silêncio, atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço que te me digas, haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique? E a comitiva, ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus e meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de seu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Se você é aquele que anda na presença do Senhor, o Senhor faz tudo acontecer, né? Aí então o que aconteceu? A família, onde está? E a moça correu e contou aos da casa e de sua mãe, né? E todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Depois na história de Jacó você vai conhecer Labão melhor, né? Esse correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras das mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, né, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e lhe disse: entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhes água para lavar os pés, e também ao homem que estava com ele. Diante dele puseram comida, porém ele não comeu, enquanto não declarou a que propósito ele veio fazer. Por que ele veio a fazer, sabe? Isso é muito importante, irmãos. Antes da gente, né, preocupar-se conosco em comer, primeiro é fazer a vontade do Senhor. Né? Eu estou aqui para um assunto sério, tá? Então aí ele falou no versículo 34: eu sou o servo de Abraão, o Senhor me tem abençoado muito ao meu Senhor. Ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro, servos e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A esse tudo deu tudo quanto tem. E o meu Senhor me fez jurar, aí vocês sabem, né? Aí quando chegou no 40, ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a sua jornada, tal. Bom, aí então ele perguntou se o servo falou para Abraão: mas se a moça não quiser vir comigo? Aí, sabe, então, isso que eu quero dizer para vocês. Abraão disse: o Senhor em cuja presença eu ando. Irmão, como é precioso andar na presença do Senhor. Você já sabe o que vai acontecer. O Senhor te dá essa segurança.
o Senhor, cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo, e levará ao bom termo a tua jornada, para que a minha família ou da casa de meu pai tome esposo para o meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores a minha família. Se não tardarem, desobrigado estará do meu juramento. Quer dizer, se a família não soltar a moça, ou se a moça não quiser vir, sabe, você está desobrigado. Mas eu tenho certeza que o Senhor mandou você para trazer essa esposa para meu filho, tá? Então aí, né, vamos lá mais para frente, 47. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naó e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. Irmãos, olha só, o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, né? E aqui ele já tinha dado pulseira nas mãos lá no poço, junto ao poço. Quer dizer o que, irmãos? Deus quer nos comprometer como igreja, que daqui para frente nós vamos viver pela vida santa de Deus, representada pelo ouro. E as nossas mãos, irmãos, não são mais para servir ao mundo. Nossas mãos vão ter essas pulseiras de ouro. As nossas mãos são para servir ao Deus vivo, tá? E o pendente no nariz significa quem ditará a direção para eu seguir, irmãos, é a vida divina, é a vida do Senhor. Daqui para frente, eu como Rebeca, eu me comprometo para ser a noiva de Cristo. Eu me comprometo a seguir somente a direção que a vida me indicar, e as minhas mãos não servirão a outros deuses, as minhas mãos servirão a Deus verdadeiro, tá? Então você tem esse compromisso com o Senhor? Você, como a igreja, você já tem essas pulseiras de ouro na mão, e você já tem esse pendente no nariz. Você é do Senhor, amém? Aí, então, o que aconteceu? Vamos lá, vamos já para o encontro, né? Versículo. Aí, a família quis segurar a moça por mais dias, não queria soltar a mulher, né? A Rebeca. Aí o servo diz, eu tenho que ir embora, né? Eu tenho que ir embora. Aí Labão e a família que tentou ainda segurar a moça. Vamos ver o que a Rebeca responde. Rebeca falou, não, eu vou com ele. Então, graças a Deus por essa prontidão, essa clareza que a Rebeca tinha. Irmãos, é a mesma clareza que nós temos. Nós não temos mais, irmão, aquele apego ao mundo que nós estamos ligados. Hoje nós somos para o Senhor. Nós deixamos, né, aquele mundo anterior, nós estamos aqui para servir ao Senhor. E aí foi que aconteceu. No versículo... O Senhor diz, vamos lá. Versículo 61. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque partiu, e quando no caminho, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra de Neguebe, no sul de Israel, tá? Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Aí que aconteceu? O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, tomou a Rebeca e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Tá? Então, irmãos, Cristo amou a igreja. Assim mesmo se entregou por ela. Por isso, irmãos, nós estamos aqui sendo santificados.
porque Ele deseja nos tomar como esposa. Precisamos ser santificados totalmente por meio da lavagem de água pela palavra, para que nós estejamos prontos, como a noiva pronta para casar-se, né, e entrar na tenda do nosso noivo. Grande Efésios 5, vamos terminar, né, Efésios 5, terminar a palavra com esses versículos aqui. Efésios 5, já falei isso da lavagem de água pela palavra, e aqui, ó, versículo 31, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o nosso casamento, na verdade, representa o casamento da união de Cristo com a igreja. Cristo e a igreja se unindo como um só corpo. Por isso, irmãos, nós precisamos cada vez mais da palavra de Deus, que nos santifica e nos torna mais um com o nosso noivo, para que um dia, né, o Senhor possa nos buscar como a noiva pronta, ataviada para o seu noivo, né? Naquele dia nós participaremos das bodas do Cordeiro. Somente os vencedores participarão da festa, a maior festa do casamento do universo, que durará 1000 anos. 1000 anos de festa, né? Nós, os noivos, ou os vencedores, participarão dessas bodas do Cordeiro. E no fim, no novo céu e nova terra, todos os santos participarão. Mas nós vamos participar primeiro quem for vencedor, né? Então, irmão, que o Senhor abençoe vocês. Amém.